Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Tem aqui uma palavra de Deus para você. Hoje é quinta-feira, 5 de março de 2026. Livro de Tiago, capítulo 3, versículos 7 e 8. Tenha calma. A vida é para ser vivida com esperança e tranquilidade. Tem uma palavra de Deus para você. Amém? Tiago 3, 7 e 8 diz assim: Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago está bem consciente dessas verdades, tá certo? Quero aqui trazer uma palavra para você, e serve até para mim mesmo, todos os dias. Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12, ele está falando esses cuidados que devemos ter com a nossa língua. Vamos aqui destacar esse versículo 7 e 8 para a gente aprender um pouco com essa palavra. O versículo 7 todo diz assim: Pois toda espécie de fera, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma. E tem sido domado pelo gênero humano. Acho legal porque é gênero humano, né? Não é pelo homem, é a mulher. A mulher tem capacidade de dominar também. Glória a Deus, mulher é coisa valiosa, preciosa e preste atenção. Então, Tiago, ele tem conhecimento e ele tem consciência desde a criação, porque ele conhece a palavra do Velho Testamento. Quando Deus criou o homem e a mulher, criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 ao 27 e 28, ele vai dizer, no versículo 26, ele diz que quando façamos os homens a nossa imagem, a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, e vai dizer que domine ele sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu. O texto vai dizer isso sobre o gado, sobre a terra, sobre tudo, sobre os répteis. Então, Deus, quando cria o ser humano, ele dá essa condição de termos esse domínio sobre os seres humanos, tá certo? Eu quero dizer aqui uma coisa para você, tá certo? Neste sentido, Tiago, com a sua própria experiência de vida, ele sabe disso, que o ser humano sem Deus, ele ignora as suas. O ser humano sem Deus, ou aquele que ignora essa presença e essa ação de Deus na criação, que criou o ser humano, criou todas as coisas, ele não vai ter domínio sobre a sua língua. É disso que Tiago está falando, recomendando, porque os irmãos convertidos às vezes se convertem e vêm com linguajar mundano. A igreja é acolhedora e o evangelho é transformador, acolhe transformando. Amém? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você, tá certo? Para você pensar sobre isso, tá certo? Quando a Bíblia está dizendo que o homem tenha domínio sobre todos os animais, não inclui a mulher. Você que quer dominar sua mulher, botar um cabresto nela, ela não é um cavalo, não. Eu ia dizer uma égua, mas ô Jesus, tem misericórdia do André. Ela não é um animal, ela é um ser humano igual a você, criado em imagem e semelhança de Deus. Se não é para dominá-la, não, se é para amá-la, respeitá-la, tratar com afeição, com carinho. Entenda, o domínio aqui é sobre os animais. O ser humano é o animal racional, homem e mulher racional. Quando crê, recebe o Espírito de Deus, pode ser pastora também. Eita, criei uma confusão agora. Vou explicar isso depois, tá certo? Mas entenda, o domínio é do ser humano. A mulher não é para ser dominada, é para ser respeitada. Isso não inclui, não. Ela não é gado, tá certo? Ela é gente. Mas Tiago tem essa compreensão e ele vai dizer: olha, uma pessoa sem a compreensão da presença de Deus em sua vida, ele, ele vai causar problema. E o versículo 8 vai dizer assim, que o versículo 8 é muito interessante. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Tem aí tem um ditado popular que a língua é o chicote dos lombos, né? Falou bobagem, falou demais, vai responder pelo que falou, pelo que disse, falou aleivosamente, sem nenhum cuidado, sem nenhum critério, não conhece a verdade. É mentira, né? E tem uns que mentem deliberadamente, como é o caso do nosso presidente, e é um mentiroso mesmo, tá certo? Então, mas assim, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar.
Quando Tiago está falando isso, para Tiago, é assim, o ser humano, assim, ele é incapaz de conter sua língua. Quando a ideia é gerada na mente, e ela vem, e ela é radiada, e ela sai, essa ideia sai pela boca, a pessoa considera aquilo que ele está pensando como correto e acha que é o certo, e aí ele fala sem nem pensar direito se aquilo vai ajudar alguém ou não, vai ferir alguém, se vai matar alguém. Amém? Então, Tiago está dentro dessa percepção, ensinando aos irmãos naquele contexto e a nós. Ele diz que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Quando a ideia surge, meu irmão, aí você elabora, ela vem, aí você lança, aí você é incapaz de domar a sua língua, e isso é muito perigoso. Amém? Para Tiago, isso é uma coisa que é difícil de ser contida. A língua, certamente Tiago sabe disso. Tiago falou muitas vezes que Jesus, quando é que tu vai se apresentar, amor? É porque ele sabe disso também, tá certo? Aí o versículo 8 vai dizer, é mal incontido. Essa expressão, ela vai assim, deliberar, vai apresentar mal incontido, como sendo algo incontrolado, incapaz de ser contido. Uma coisa que é incontida, ela significa exatamente isso, ela é incapaz de ser reprimida. Preste atenção, meu irmão. Quando o mal se gera no seu coração, isso se torna uma coisa incapaz de ser reprimida e você vai acabar fazendo mal. Amém? Tiago está chamando atenção para isso. Aí você fala sem nenhum cuidado, sem nenhum critério. Olha, dizer a verdade é a verdade. Não falo para ofender. Quando eu digo que o sistema de governo atual do Brasil é um sistema socialista, marxista, comunista, terrorista, corrupto, ladrão, eu não estou mentindo, eu estou afirmando uma verdade. E não estou com raiva das pessoas, mas estou lhe dizendo, lhe ensinando que o sistema é ruim. Então, dizer a verdade não é ruim. Agora, o problema é quando esse mal incontido, e ele é deliberadamente mal, ele se torna incontrolado, e você joga isso, o desfecho final vai ser concretizado, meu irmão. Amém? Portanto, esse mal incontido é algo realmente que não pode ser reprimido, ele vai sair. Mas Cristo tem verdades graciosas para isso, tá certo? E o versículo 8 termina dizendo, carregado de veneno mortífero. Aqui nós podemos entender que quando esse mal está dentro de nós, ele se torna um pensamento, uma ideia, e ela se torna incontida, e ela é mal, e ela é lançada, ela é proliferada, ela é dita. Aí, meu irmão, a palavra dita, a palavra lançada, ela vai trazer o retorno daquilo que você diz, ou para você, ou para alguém. A Bíblia diz que quem planta vento colhe tempestade, tá certo? Então, esse mal contido, ele diz que é veneno mortífero. Olha, nós precisamos entender isso, tá certo? Uma vez a palavra dita, ela não retorna mais. Ela vai produzir o seu resultado final, seja ele bom ou mal. No sentido aqui do texto, é mal, porque Tiago está dizendo, olha, um mau pensamento, uma má ideia, quando ela é lançada, quando ela é falada, isso se torna um mal incontido dentro do ser humano, isso está carregado de veneno mortífero, você pode matar alguém com uma palavra. Conheço um rapaz aqui que foi para uma igreja aí, não vou dizer o nome não lá, mas tinha uns reteté por lá, e aí perguntaram se ele falava línguas, ele disse que não falava, e disse, rapaz, tu não é crente não. Olha, ele está doente até hoje. Eu acompanho ele, dou orientação, converso com ele, oro com ele, leio a Bíblia para ele, mas ele está com uma neurose na cabeça até hoje, faz 20 anos. Tá certo? Não congrega aqui comigo não, mas eu já tive muita oportunidade de conversar, porque ele foi acreditar na palavra de um profeta do cão aí, que ensina a coisa errada e ensina mentira, tá certo? Então, a palavra dita, se ela for maldita, irmão, ela é veneno, ela mata alguém. E uma pessoa que não tem Deus, ela está muito propensa a falar o mal.
Deixa eu fazer aqui uma recomendação para você, diante dessa pequena explanação dessa palavra, que é tão graciosa. Encha-se da presença de Cristo. Aí você vai estilar de você, da sua alma, vai estilar o amor de Cristo com que Ele te amou, um amor que foi capaz de morrer por você. Aí, quando você se enche de Cristo, o que vai estilar de você não é veneno, é palavra de bênção. Amém? Portanto, certamente você vai gerar vida em outras pessoas e vai gerar a vida de Deus para você mesmo e não morte. Você vai gerar uma fé viva e vívida que lhe faz falar as verdades de Cristo, viver as verdades de Cristo, anunciar as verdades de Cristo. Amém? Deus tem coisas boas para você. Busque a Deus. Quero encerrar lendo Jeremias 29:11, que diz assim: Eu, se é o Senhor falando através do profeta, tá certo? Eu é que sei em que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que sejais, ao fim que desejais. Você quer ser abençoado, irmão? Busque a Deus. Esse mesmo texto vai dizer: busque a Deus, ore a mim, me busque, você vai me achar. Busque a Deus, se encha de Deus, você vai ter coisas boas para oferecer. Deixe de lamentação, murmuração. Deus te deu uma vida para você glorificar a Ele. Encha-se dele. Quando o mal vier, busque conter. Se for mal, vá para um canto longe aí, dê uns gritos altos no meio de uma floresta. Cuidado, que Jesus escuta. Tá certo? Mas, em nome de Jesus, o que eu estou lhe ensinando nesse momento, não deixe proliferar da sua mente aquilo que é mal, que é injusto, que é perverso, que é mentiroso, que é covarde. Não deixe. Busque a Deus, busque em Deus. Deus tem coisas boas para você. Se alimente dele pela sua palavra. Estou lhe alimentando hoje, se você quiser e desejar ser alimentado por essa palavra, Deus vai te abençoar. Amém? Jesus disse lá no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 34, que ele disse que basta cada dia o seu próprio mal. O mal está aí, mas Deus é sobre todas as coisas e o mal só está aí pela permissão dele. Encha-se de Jesus e você vai ter o que abençoar, inclusive, a sua própria vida. Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil. Estou orando aqui, estou vendo milagres de Deus. Nós vamos restaurar a nossa democracia, porque Deus é justo e fiel. O mal não prevalece para sempre, porque o diabo já sabe que está derrotado. A ação dele é só uma permissão de Deus, ainda nesse mundo. Mas Deus é bom, é rei, é justo, fiel. O Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, a tua vida e abençoe a nossa pátria, em nome de Jesus. Amém.